Bom dia, boa tarde para você que está aí nos acompanhando nessa live. Hoje a gente vai falar, daqui a pouco, com o Matheus Rett, que vai entrar, sobre dicas, cinco, fatores essenciais sobre liderança para se considerar agora em 2021. Então, como a gente tinha divulgado aí nos nossos canais, a gente vai conversar um pouco sobre como foi que a Igreja Betânia de São Leopoldo, enfrentou a questão da pandemia e conseguiu inclusive ter crescimento tanto em número quanto em arrecadação, mesmo durante a pandemia, mesmo durante o auge da pandemia. E vamos discutir algumas coisas sobre como enfrentar, como encarar aí os desafios que 2021 provavelmente vai trazer para nós enquanto líderes, enquanto pastores, envolvidos com a missão. Então o Matheus está entrando aqui para conversar com a gente, para a gente começar o papo. Olá, Matheus, bem-vindo. Bom dia, Bom dia. Eu nunca obrigado. sei se é bom dia, boa tarde. Eu acho que vira boa tarde na virada do meio-dia. Na virada do meio-dia ou depois que as pessoas almoçam, cada um tem É, uma regra para tem isso a aí. sua, tem a sua regra, não tem? Não é canônico. É, não é? Mas bacana, Matheus. Então, como é que foi as férias, a virada do ano? Deu para descansar? Foi bacana, cara, bacana. Eu descansar, foi bem tranquilo. Pronto para mais um ano. Bacana. E mais um ano que a gente ainda não sabe muito bem como é que vai ser, né, Matheus? A gente Não, enfrentou um 2020 muito esquisito e vai até. ser um ano único também, né? Não vai ser nem igual era quando era antes e também não vai ser igual ao ano passado. Então é um Sim. ano único também. Como foi de 2020, esse também vai ser único. A gente fez uma enquete aqui no nosso canal do Instagram sobre essa live, perguntando qual era a expectativa das pessoas sobre o ano de 2021. Se ia ser Aham, mais ou menos a mesma coisa como foi 2020 ou se ia melhorar. E aham, ficou meio que dois terços das pessoas achando que ia melhorar e meio que um terço achando que ia continuar meio que a mesma coisa, assim, essa aham, incerteza, se abre e fecha, essa coisa de aham, pandemia. aham. Mas a gente não tem muito como saber, até eu trouxe aqui para compartilhar com o pessoal um dos maiores sociólogos aqui da nossa época, Byung-Chul Han, alguns Aham. anos antes aqui dessa nossa pandemia, o cara reconhecido aí na academia, tinha declarado categoricamente que a era das epidemias tinha acabado, Tinha né? Ele acabado. tinha classificado a história da humanidade em algumas eras sociológicas, assim, e acabou, a era da pandemia acabou. A nossa medicina, a nossa ciência chegou num nível que esse tipo de coisa não acontece mais. Então, se o maior Aham. sociólogo do mundo já consegue se enganar, né, o que Aham. dirá nós aí quando Que dirá pegos de nós, réis surpresa? mortais. Então, eu trouxe aqui também umas estatísticas, Matheus, sobre o ano de 2020, para a gente ter um Uhum, pouco de contexto para essa nossa conversa aqui sobre 2021. E uhum, aí, essas estatísticas são do segundo e do terceiro trimestre de 2020, pelo Instituto Barna, lá nos Estados Unidos. uhum. E aí, as estatísticas são o seguinte, que 36% dos cristãos que frequentavam a igreja, né, no começo do ano, em 2019, até o terceiro trimestre de 2020, não, só 36% tinha voltado a frequentar a igreja. Então, quem é bom de matemática aí faz o cálculo, 64% não voltou É, das cada pessoas que 100 pessoas frequentavam. só voltou 36. Então é um número bastante alto. E Uhum. entre frequentadores, assim, que mesmo frequentadores esporádicos de igreja, 22% das pessoas que antigamente frequentavam, ou pelo menos assistiam o culto online, não assistem nada agora. Eles não cortaram todo o vínculo com a igreja, nem online eles assistem mais, então 22% das pessoas foram, tipo, perdidos, né, do mapa, Uhum, saíram do mapa. uhum. Então, esse é um número bastante significativo também. E É lá, porque se considera que eram pessoas que frequentavam a igreja, né? sim, que tinham Eles algum pararam de contato, né? frequentar, pararam o online
pararam tudo, viraram Pararam tudo. desigrejados 100%, né? Pararam tudo. Eles perderam aquele mesmo contato mais tênue, eles perderam com a igreja. Uhum, uhum, E também um outro dado comparativo, em 2019, tinha 14% de adultos lá nos Estados Unidos não frequentavam a igreja nunca, assim, ao longo do ano, né? Só isso. E em 2020 esse número pulou para 53%. Então é um salto aí de 40 pontos percentuais de gente que também perdeu completamente o contato com qualquer igreja. Então uhum, esses dados nos mostram que 2020 foi um ano difícil. E aí a gente uhum, não sabe muito bem ainda como 2021 vai ser. E é isso que a gente vai uhum, discutir aqui, algumas uhum, tendências que a gente está vendo de como lidar com 2021. uhum, Mas daí eu quero te perguntar, Matheus, agora falando mais concretamente do teu caso aqui, do nosso caso com a Betânia de São Leopoldo. uhum. Né? Começou a pandemia 2020 e né, a gente ligou o alarme, né? A gente tem que fazer alguma coisa, né? A gente tem que dar uma reação para esse problema e a gente esperou o pior. A gente esperou que a igreja fosse diminuir, que a arrecadação fosse diminuir, a gente fez uma reunião para cortar gastos e a gente Uhum, achava que a gente ia perder muita membresia também. Só que, uhum, para nossa surpresa, né, não só a gente, ao longo de 2020, mesmo no auge da pandemia, a gente teve um crescimento numérico, crescimento de pessoas na igreja, quanto um crescimento de arrecadação mesmo, uhum, né, que o pessoal uhum. contribuiu, colaborou. Então, isso foi surpreendente. Então, a pergunta que eu faço para ti, Matheus, até porque a igreja de São Leopoldo era uma igreja que historicamente não tinha um bom histórico, assim, com questão de contribuição, generosidade, era uma coisa que vinha sendo trabalhada. A ideia, o que eu quero saber de ti é, o que aconteceu? Como é que aconteceu? Como é que a igreja Betânia de São Leopoldo, né, quais são os fatores que tu vê que influenciaram para que ela tenha conseguido ter essa resposta tão positiva durante a pandemia? Tu tem alguma leitura sobre isso? Cara, assim, algumas. A gente percebe algumas coisas assim, tá? Uma, eu acho que a gente pode partir do própria leitura do Byung-Chul Han, que você citou aí no começo da live, esse sociólogo coreano-alemão que disse que a era das epidemias tinha acabado. Eu acho que ele não errou de todo, porque diferente do que quando ele prevê aquilo ali da era das epidemias, ele estava falando das epidemias de verdade, daquelas coisas que aconteciam na Idade Média, aconteceram até, sei lá, a época ali da gripe espanhola e tudo, que as epidemias vinham e dizimava metade da população mundial, às vezes dizimava metade, 3/4 de uma cidade inteira morria por conta daquilo ali. A nossa epidemia, como várias coisas que a gente tem vivido hoje em dia na nossa sociedade, ela foi uma epidemia fake, né? Ela foi uma coisa que em números absolutos, por mais que a televisão fala pra gente todo dia que é um troço absurdo, isso não faz nem cosquinha no que é uma epidemia de verdade, né? Uma Quando a gente peste olha bubônica, hein? a peste bubônica, a própria gripe espanhola, as epidemias que acontecem de vez em quando na África, de ebola, de malária, de coisas assim, porque uma epidemia normalmente é uma coisa totalmente sem controle que dizima uma parcela significativa ou de uma sociedade, ou de um país, ou de uma cidade, ou até mesmo de um continente, como aconteceu na Europa, aconteceu na América aqui, na epidemia de varíola, quando os espanhóis vieram para cá e dizimou quase que todos os índios que moravam aqui por causa de uma doença. Essa epidemia, ela foi uma epidemia do medo, né? Tem sido ainda uma epidemia do medo. Então, muito mais do que a doença em si, a gente tem tido o problema das reações de medo e as reações emocionais que as pessoas tiveram e continuam tendo em relação à doença. E isso afetou a igreja também. Isso acabou afetando não só a igreja, todas as organizações de maneira geral, mas a gente está falando de igreja, acabou afetando a igreja porque
as pessoas ficaram sem saber o que fazer. Tudo que é novo, o ser humano, naturalmente, são os mecanismos psicológicos de defesa nossos, a gente tem tendência a rejeitar e a se apegar ao antigo, ao como que a gente estava acostumado com as coisas de serem. Então, quando você tem uma coisa nova, uma coisa acontecendo que você não tem precedente, você não tem um protocolo para tratar com aquilo ali, naturalmente tende a haver um desmoronamento emocional. O que impede que esses desmoronamentos eles acabem afetando um país, ou uma empresa, ou a igreja, propriamente dito? É liderança. É quando você tem pessoas que assumem a responsabilidade, mata no peito alguma situação e fala assim, não, pode deixar, nós vamos adotar esse rumo aqui e acho que houver, a culpa é minha, porque muita gente tem medo de tomar a decisão, porque tem medo da culpa da decisão ser errada, né? E de fato, se você toma uma decisão errada, a culpa é de quem tomou a decisão e as pessoas tendem a atacar quem tomou a decisão. Isso é perfeitamente natural, a gente vê isso quando estuda história humana de maneira geral, quando você vê os grandes líderes, ditadores, reis, generais da história. Quando a gente olha textos da Bíblia, a gente vê esse tipo de coisa acontecendo também, por melhor que seja o cara. A gente tem história disso com Moisés, a gente tem história disso com Davi, que foram os dois grandes estadistas do povo de Israel antigo, que quando as coisas davam errado, as pessoas culpavam eles, e eles é que sofriam as consequências daquilo que estava acontecendo e das decisões que estavam tomando. Mas o que faz a diferença, quem gosta de série, né, assiste essa série do The Crown, que está aí agora, você vai ver como que a Margaret Thatcher, por exemplo, sofria as consequências das decisões que ela tomava. Winston Churchill também, que sofreu as consequências. Então, o que faz com que as pessoas tenham medo é que, assim, se tem um negócio novo, eu preciso de tomar uma decisão nova que ninguém tomou ainda. E se eu tomar a decisão errada, eu vou ser culpado pela decisão, a tendência é que eu não tome a decisão. E aí eu não tomo a decisão, você não toma a decisão, o outro não toma a decisão, e a gente começa a sofrer os efeitos colaterais do problema. Então, veja, não é o efeito direto do problema. O problema ele tem um efeito específico direto, né? Os efeitos colaterais é que são os evitáveis, que são aqueles que você pode lidar com ele de uma forma A, de uma forma B, é que em liderança a gente precisa tomar uma decisão e arcar com as consequências, inclusive, de se a sua decisão for errada. Então, nós optamos lá no início da pandemia, lá em março, quando deu lockdown, tive que fechar tudo, inclusive a igreja, que as pessoas estavam perdendo emprego, que as empresas, as pessoas tinham que fechar obrigatoriamente, que o governo ainda não tinha editado nenhum tipo de lei para poder regular como que essas coisas iriam acontecer, que as leis mudavam todo dia, você tinha todo dia uma lei diferente sobre as coisas. Nós fizemos uma análise do que é que estava acontecendo, fizemos uma análise de se você toma a decisão A, que tipo de resultado você tem, se você toma a decisão B, que tipo de resultado você tem, e assim por diante. E tomamos a decisão de preservar a igreja, né? Então, qual é de todas essas decisões as que você tem riscos pessoais envolvidos, mas você protege a coletividade, você protege o grupo, você protege a instituição? Então, nós tomamos as decisões que protegiam a coletividade e protegiam a instituição, mesmo que viesse eventualmente a sacrificar o indivíduo. Esse é um grande problema que a gente tem na nossa sociedade hoje, porque por ser uma sociedade individualista, e aí eu não digo individualista naquele sentido negativo que todo mundo usa a palavra, no sentido de egoísmo, no sentido de... Não é isso, né? Quando a gente fala sobre uma sociedade individualista, nós estamos falando de uma sociedade que preserva
os direitos e garantias individuais em detrimento da coletividade. Isso é uma forma que a nossa sociedade ela evoluiu, e uma série de direitos são baseados nesse tipo de coisa, etc. Quando você opta por negar esse tipo de evolução social e tomar uma decisão baseada no eu prefiro sacrificar indivíduos a perder a instituição, a perder o todo, você passa a ter a possibilidade de ter um resultado que vá de fato preservar o todo, né? Foi o que nós fizemos. Como raramente esses tipos de coisas efetivamente sacrificam o indivíduo definitivamente, você acaba preservando o indivíduo e o todo. É o que aconteceu com a gente, né? Nós não perdemos pessoas, nós não tivemos um sacrifício de pessoas, ninguém morreu, ninguém empobreceu, ninguém enlouqueceu, ninguém teve depressão, e nós preservamos a coletividade. E a gente perde a dimensão, é por isso que a nossa sociedade ela vive em depressão, os índices de depressão, de crises de ansiedade, elas são altíssimos, que mesmo que você preserve o indivíduo, quando o indivíduo perde a razão dele de existir, mesmo que ele continue vivendo ou continue existindo, ele não tem por que mais existir. Então ele entra em depressão, ele se entristece, ele suicida, todas as grandes crises emocionais passam a acontecer por causa desse tipo de situação, né? Então a gente preservou a coletividade, o grupo, e preservou o indivíduo. As pessoas ficaram mais felizes, elas sentiram que elas tinham um porquê continuar existindo, elas ainda tinham um o que fazer, né? Eu acho que essas coisas elas são importantes para a gente colocar na balança quando vai tomar uma decisão nessa magnitude, como foi a decisão que a gente tomou, né? Então, essa crise, vamos dizer, em termos numéricos ali, dessa que a gente chama de pandemia, comparada em número de mortes, ela não foi tão grande quanto a crise do passado, né? Uma coisa que inflacionou um pouco o conceito de pandemia. E a verdadeira crise que impacta realmente a saúde e a vida das pessoas é uma crise mais de saúde mental e psicológica devido à incerteza e à ansiedade que esse momento geram. E isso se resolve com, nas instituições, boa liderança, né? Dar um norte para as pessoas, desenvolver, né, os sistemas certos e ter um líder que consiga matar no peito e tomar as decisões, né? Porque é difícil tomar decisões nesses momentos. E aí, concretamente... É difícil e raro, né? A maioria dos líderes, inclusive, não faz isso. Quando você percebe que talvez você vai ter uma perda muito grande, ou um custo muito grande, se uma coisa der errado, a tendência dos líderes, não é nem das pessoas comuns, dos líderes é abandonar o barco, é desistir. E ceder ao que a maioria está querendo dizer que tem que ser feito. E concretamente a gente fez isso na Betânia tomando que ações especificamente? A gente resolveu, mesmo com todos os cuidados, manter a igreja aberta enquanto muitas outras foram fechando. O que mais a gente fez de concreto? A gente fez o corte financeiro, corte de gastos, porque você não tem como prever o que vai acontecer economicamente, então você corta na carne, né? Você diminui salário, você diminui gasto, você corta coisas que são importantes de acontecer, mas não são essenciais para aquilo ali acontecer, então você faz esses tipos de corte, corta o orçamento pessoal também, se você saía, você deixa de sair, se você comia, você deixa de comer coisas mais caras e coisas nesse sentido. Nós mantivemos aberto, mesmo quando não era permitido estar aberto, né? Nós adotamos um outro consenso, que é a ideia de que o Estado ele não tem prevalência sobre a igreja em assuntos da igreja. Então, a igreja ela tem que se submeter ao Estado nas questões
do Estado. Então, por exemplo, quando Jesus ele falou, você tem que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Jesus estava definindo claramente esse tipo de coisa. Cobrança de impostos, isso é uma coisa de Estado, igreja não cobra imposto. Então, o que a igreja tem que fazer, os membros da igreja têm que fazer? Tem que pagar imposto, você tem que se submeter ao Estado nas questões que o Estado organiza e existe para organizar. Agora, a pregação do evangelho, culto, ceia, reunião, comunhão, evangelização, essas coisas elas são as coisas da igreja. O Estado não pode interferir nessas coisas, né? Então, quando o Estado ele proíbe, ou ele limita, ou ele determina como que essas coisas têm que ser, a igreja ela pode, por bom senso, se adequar a alguma outra coisa. Então, por exemplo, a gente resolveu fazer 2 cultos, para não ter todo mundo num culto só e não ficar aglomerando. Mas nós não vamos ficar sem ter culto, nós não vamos fazer ceia online, nós não vamos impedir as pessoas de se encontrarem, ter comunhão, de se reunir, porque essas coisas elas são coisas do Evangelho. Então, nós tomamos decisões, viemos tomando, e ainda tomamos algumas hoje decisões nesse sentido, de que a gente respeita algumas coisas de bom senso do Estado, mas não as loucuras, né? O Estado, ao longo desse tempo de pandemia, cada hora mudava, agora pode reunir, agora não pode, não sei o quê. Isso para um planejamento de uma organização é péssimo, né? Então o que nós fizemos? Nós optamos por entender, bom, nós vamos seguir até esse limite aqui, que não afeta o nosso desenvolvimento, então nós vamos respeitar as leis que não afetam, mas as leis que afetam o nosso desenvolvimento, elas são leis antibíblicas, elas são leis que ferem o princípio daquilo que Deus determinou para a gente fazer. Então, nós não vamos respeitar essas leis. E se a gente for multado? Então a gente paga a multa e sofre as consequências. Se for embargado, a gente trabalha dentro daquilo que for feito dos embargos. Mas limitar até onde a gente vai respeitar as regras que o legislador, que não está nem aí para a igreja, para a reino de Deus, acha que igreja é uma bobagem, acha que isso que a gente faz é pastor querendo faturar dinheiro, é gente fanática querendo reunir para adorar um ser que não existe, etc. Você não pode respeitar pessoas que pensam desse jeito, achando que isso vai fazer um bem para uma organização que é regida por outras leis que não somente as leis estatais. Então, nós tomamos as decisões de adequar o que precisa ser adequado e manter o que tem que ser mantido, independente do que a lei determina em relação a essas coisas, sabendo que você sofre as consequências caso seja pego. Então, você está disposto a sofrer as consequências. Isso é uma das coisas que a gente aprende em direito, quando estuda direito. Não existe na lei, no ordenamento jurídico, não existe proibição. Existe, se você fizer isso, você tem essa pena. Então, se você está disposto a pagar a pena, você pode fazer. Era o que a gente entendeu. Nós estamos dispostos a pagar as penas que forem necessárias, então a gente faz o que precisa fazer. Então, Mateus, literalmente, pela lei, nós nos tornamos marginais. A igreja se tornou um bando de marginal agora. Marginal, ficamos à margem da lei, à margem do que a lei dizia. E você vai ver que praticamente todos não só igrejas, mas empresas e negócios que não quebraram nesse período de pandemia, é porque fizeram isso também, começaram a achar um jeito de se organizar no meio desse caos todo e manter suas organizações funcionando, manter o restaurante aberto, manter a loja funcionando, manter de alguma maneira, Então, e aí é um troço ridículo, porque você vai ver, a nossa lei, ela é ridícula nesse sentido, ela tem sido muito ridícula, porque até hoje, na maioria dos estados, você tem essas coisas de bandeira amarela, vermelha,
laranja e não sei o quê, que em tese fala que a indústria tal só pode funcionar com 25% da capacidade, só pode funcionar com 50% dos funcionários. Ninguém está fazendo isso. Né? E está tudo andando, está tudo funcionando, então o Estado finge que está regulando, as pessoas fingem que estão cumprindo, de vez em quando uma aglomeração muito absurda, o policial vai lá, um agente do Estado vai lá e dá uma debandada naquilo ali, né? Mas são coisas que você precisa ter mais bom senso, porque se você não tiver bom senso e você for tentar seguir por causa de medo todas essas coisas, seu negócio, a igreja, o que quer que seja, acaba, né? Quebra, e você vai ter um problema sério com relação a isso. E eu acho interessante tu estar comentando isso, Matheus, e defendendo essa posição, porque boa parte dos líderes cristãos que eu acompanho online, ou que são influentes na igreja, eles estavam defendendo, até figuras grandes, assim, né, na internet, pelo menos, estavam defendendo a ideia de que as igrejas deveriam se adequar a essas restrições do governo, seja por motivos científicos ou quais as razões que eles têm. E, inclusive, pastores famosos que não se adequaram, por exemplo, John MacArthur, lá nos Estados Unidos, que resolveu deixar a igreja aberta. Ele foi criticado por várias figuras influentes aqui do meio cristão por ter feito isso. Então, eu acho interessante ter uma outra voz aí, tu falando que dando uma posição diferente quanto a isso. Quanto à obediência da igreja a certas leis meio irrazoáveis do Estado. Muitas vezes, eu não vou julgar a pessoa A ou a pessoa B, porque a gente não consegue fazer esse tipo de recorte, né? Do que vai no coração de cada pessoa especificamente. Mas o que a gente vê assim, na média, e isso acontece em várias circunstâncias, acontece nisso também, é que as pessoas, elas resolvem, os líderes muitas vezes, eles resolvem seguir coisas que não vão afetar a eles pessoalmente ou individualmente. Então, por exemplo, alguma dessas igrejas que o líder falou assim, não, tem que fechar tudo e não pode abrir, e 2020 não vai ter culto mais. A maioria dessas igrejas, todas essas igrejas, são igrejas que têm, por exemplo, um recurso de mídia eficaz que consegue produzir um culto com qualidade para as pessoas assistirem de casa e que, quando eles olham essas estatísticas, vou perder 20% dos meus membros, vou perder 30% dos meus membros, embora toda perda é ruim, isso não ia afetar o andamento da igreja em si. O pastor ia continuar recebendo o salário dele, ele ia continuar tendo a segurança e estabilidade dele, o culto online dele ia continuar funcionando, se pessoas novas iam se converter ou não, Deus é que predestina quem vai se converter, então não ia ser responsabilidade dele, né? Você pode ver que normalmente são calvinistas que pensaram isso e falaram esse tipo de coisa, então tem aquela mentalidade de que Deus é que escolhe quem vai ser salvo ou não, independente da ação humana. Então, toda essa gama de pensamento, ela acaba fazendo com que o cara pense assim, bom, eu vou continuar tendo meu salário. A minha igreja, mesmo que diminua 20%, 30% de pessoas, ela continua grande. Eu tenho todo um equipamento, uma equipe que consegue fazer e produzir uma coisa de qualidade. E se ninguém se converter, o problema é de Deus, por que eu vou arriscar sofrer um processo, ter incomodação, as pessoas falarem mal de mim, ter uma epidemia aqui dentro e a culpa ser minha da epidemia, eu sair no jornal como sendo o pastor que causou a epidemia, aí o cara sai fora. E isso é um comportamento, infelizmente, comum em liderança, né? Então, quando você pensa não em si pessoalmente, mas você pensa na missão, você pensa na razão de ser da igreja, você pensa no porquê que a igreja existe, você pensa que o que importa é a eternidade, não é 1 ou 2 anos de um momento que a gente está vivendo. Você pensa, os próprios dados que você deu aí são dados desastrosos, né? Que você colocou, depois acho que vale a pena até repetir esses dados aí, de a quantidade de pessoas que deixaram de ir na igreja para sempre, né, que abandonaram qualquer tipo de culto, inclusive online, etc. Quando você pensa nisso,
você, obviamente, não vai querer tomar a decisão de fechar. Né? A gente teve aqui no Brasil, você citou o John MacArthur, que é um pastor americano, a gente teve aqui no Brasil um pastor brasileiro, presbiteriano, que é o pastor Jeremias Pereira, lá da 8ª Igreja. Ele até dá um testemunho num vídeo, é uma igreja grande, de 6.000 membros lá em Belo Horizonte, que ele falou que no começo ele até ficou com um pouco de medo e tudo, mas depois ele pensou, mas por que eu vou fechar a igreja? Não é para isso. Né? Então, resolveu, e aí foi criticado também, mas por esses outros pastores linha Nutella, mas resolveu abrir e funcionar e ter culto e fazer o que tem que fazer, porque quando você pensa, o que eu posso ganhar ou perder com isso, o melhor é fechar. O melhor é você se recolher e tomar uma atitude de cautela. Né? Então, você ser cauteloso. Quando você pensa, o que o reino pode perder com isso, o que o mundo pode perder com isso, o que pessoas que eu nem conheço podem perder com isso, e você está focado no outro, não em si, é óbvio que você tem que abrir, você tem que avançar, você tem que se lançar. A praga de Cipriano, a gente aprende com ela, que foi aquela praga que aconteceu ali no ano 275, na época que o Império Romano ainda não era cristão, que os cristãos ainda não eram maioria. Você vai ver que eles tiveram uma epidemia de verdade, estava dizimando mais da metade da população romana. Os ricos saíram da cidade, né, foram para o campo esperar a praga passar e largaram até familiares que já tinham adoecido para trás. E os cristãos que olharam para aquela situação, eles pensaram assim, bom, pessoalmente para mim era melhor ir embora para o campo também, né? Mas eu sou cristão. O que é o melhor para essas pessoas que estão aqui? O que é melhor para a igreja? O que é melhor para a cidade? É eu ficar e cuidar dessas pessoas, manter os cultos, manter a Eucaristia, manter a comunhão. Eles ficaram, muitos morreram, obviamente, por conta daquilo ali, mas isso foi o ponto de virada na conversão do Império Romano, que, olhando a atitude de amor dos cristãos e olhando a atitude de desdém dos pagãos, que foram cuidar da sua própria vida, né, aderiram ao cristianismo. E isso foi um ponto de virada. Então, a gente sempre, quando pensa no outro, no de fora, no que não conhece, no que precisa do evangelho, você vai, obviamente, pensar em manter a coisa funcionando. Se você for pensar em si, em quem já está, em quem já ouviu, você se fecha e espera o mundo acabar lá fora, depois você sai e vê o que sobra para você. Né? Então, esse padrão de pensamento, de comportamento, ele vai definir muito sobre se eu vou ficar fechado ou se eu vou abrir, se eu vou me arriscar ou se eu vou me resguardar. Né? Então, o individualismo, você se resguarda. Né? A coletividade, você vai até as pessoas e alcança as pessoas. Nós tivemos muitos testemunhos de pessoas que falaram sobre como que o fato da igreja ter estado aberta e ter acolhido eles, e ter alcançado eles, e ter de alguma maneira oferecido para eles uma possibilidade deles enxergarem coisas que até então eles não estavam enxergando, como foi positivo para a vida deles. Tanto que na igreja nós temos quase 100% de testemunhos positivos de pessoas que falaram que 2020 foi um ano bom e não um ano ruim para a vida deles. Né? Então isso fala muito sobre como que foi acertada a decisão que nós tomamos. Uhum. Bom, essa é uma perspectiva bastante importante e corajosa de se ter para liderar no meio de uma pandemia, Matheus. Eu acho bem interessante. A gente tem uma pergunta também que vai de encontro ao que tu tem falando, mas a gente está defendendo aqui um certo nível de desobediência civil, mas a pergunta é, de acordo com a Bíblia, nós não temos que respeitar e obedecer nossos governantes? Aqui tem uma pergunta que um ouvinte fez. A gente respeita e obedece os nossos governantes dentro dos limites que são próprios dos governantes. Então, o governante ele institui um imposto. Então, quem que institui impostos no mundo? Não é Deus, é o governante. Então, você tem que obedecer.
o governante determina uma lei de trânsito, como que o trânsito tem que se regular. Então, você tem que obedecer à lei de trânsito. O governante institui que o cara não pode beber e dirigir. Então, você tem que respeitar a lei do governante, você não pode beber e dirigir. Então, essas regras que os governantes instituem, você tem que obedecer. Quem define as regras sobre a igreja e o funcionamento da igreja é Deus, não são os governantes. Então, Deus determina que nós temos que ter comunhão. Deus determina que nós temos que tomar a ceia juntos. Deus determina que nós temos que pregar o evangelho para as pessoas. Deus determina que nós temos que nos reunir para ter culto. Nós temos que congregar. Então, quem determina o funcionamento da igreja é Deus, não é o governante. Se o governante resolve interferir, ele está fora da esfera da competência dele de tomada de decisão. Então, nós que temos uma regra de Deus conflitando com uma regra de um governante, sempre temos que optar por obedecer à regra de Deus. Né? Então, Deus está acima do governante. Naquilo que Deus não falou nada sobre o assunto, Deus não disse se eu posso ou não posso estacionar o meu carro em qualquer lugar na rua. Então, o governante diz, você pode estacionar aqui e aqui é proibido estacionar. Você vai obedecer o governante. Agora, Deus falou que nós temos que nos reunir para culto. Então, se o governante me proíbe de reunir, então eu tenho que obedecer a Deus. O governante está interferindo numa esfera que ele não tem legitimidade para interferir. Né? Então isso os mártires na história nos mostraram com a vida deles. Né? O governante proibia pregar o evangelho, o cara ia lá e pregava e morria por causa daquilo. Então a gente no máximo teria que pagar uma multa. Então é insignificante o que a gente teria que fazer, inclusive em relação ao que já aconteceu na história com os nossos antepassados cristãos, o que acontece em outros países como China, Coreia do Norte, países muçulmanos, onde o governante diz que não pode ter igreja. E o cara vai lá e abre uma igreja, porque ele tem que obedecer a Deus e não ao governante. Então, naquilo que é esfera do Estado, a gente obedece ao Estado. Naquilo que é esfera eclesiástica, esfera da igreja, a gente obedece à igreja, e não o governante, que o governante ele é ilegítimo para legislar em relação às questões da igreja. Perfeito, Mateus. A gente tem aqui um testemunho positivo dessa atitude de manter as coisas acontecendo mesmo no meio da pandemia, que a Aline escreveu aqui. Nos cultivos comentamos que 2020 foi um ano atípico, por conta da situação, mas não ruim. Deus nos cuidou e nos amparou em todas as áreas. E na igreja, então, foi lindo ver a quantidade de novos membros. Então esse é um testemunho, um testemunho positivo. Mateus, então a gente passou já da metade da live e eu quero entrar nas nossas 5 dicas, nos nossos 5 fatores aqui que o líder deve ter em mente, deve levar em consideração para tomar decisões agora no meio de 2021, talvez, sei lá, o que vai acontecer. Então a gente tem que ter algumas coisas em pauta. Então, o primeiro ponto deles, e isso aqui eu já tinha comentado com ele numa reunião de pastores que a gente teve, da denominação da Betânia, é que coisas que se foram em 2020, por exemplo, agora não há mais consenso. Então a gente tem notícia, por exemplo, né, ninguém entra em acordo sobre como lidar com a pandemia, com esses lockdowns. A gente tem notícias de igrejas rachadas por questões ideológicas entre os membros, né? Tem membros de orientações políticas diferentes, e daí metade acha que tem que abrir, metade acha que não, tem que fechar, e aí não tem mais consenso para o líder tomar uma decisão que é amparada por todos. E aí, como é que o líder lida com isso? Como é que a gente lida com esse desafio? Que dica tu deixaria? Teve uma história até disso aí que aconteceu no início da pandemia, ali para abril, mais ou menos. E isso foi na Igreja Batista Central lá de Belo Horizonte. É uma igreja que tem 12, 14 mil membros, é uma igreja muito grande, eles têm um espaço muito grande.
E aí, lá em Belo Horizonte, teve aquela coisa, como teve em vários lugares, que você não era obrigado a fechar a igreja, mas você tinha que ter um limite, né? Você tinha que abrir só 40%, 50% do espaço para não fazer aglomeração. E aí, os jovens da igreja, que eram de uma orientação política e ideológica mais à esquerda, que tinham essa ideia de que fica em casa, lockdown, não sei o quê, eles promoveram um boicote e a igreja passou uma situação constrangedora por isso, porque para, obviamente, não haver aglomeração, como muitas igrejas fizeram, eles colocaram inscrição. Então as pessoas tinham que fazer a inscrição, fazer online ali no site deles, e quando você atingisse o número X de pessoas, então fechava as inscrições e aí só aquelas pessoas inscritas poderiam ir para a igreja. E todos os jovens e adolescentes da igreja fizeram a inscrição assim que abriu, eles correram e fizeram isso combinado entre eles e não foram no culto. Então chegou no dia do culto, eles tinham ali uma sabotagem. Eles estavam ali esperando umas 2 a 3 mil pessoas, porque o espaço lá era para 10 mil. Então, o culto pronto, as coisas prontas, já que nos organizaram, a banda, tudo certinho. E ninguém chegava para o culto, e o pastor ficou sem saber por quê no momento, e quando ele foi checar por que isso tinha acontecido, é que eles descobriram que foi por causa exatamente dessa situação. Uma orientação política de uma parcela da igreja fez com que eles sabotassem o próprio culto, e aí, consequentemente, eles tiveram um problema sério. Isso desdobrou assim de uma maneira bem desagradável para a igreja lá, até que eles conseguissem organizar. Isso é a primeira dica, vamos dizer assim, da nossa live de hoje, que a gente precisa pensar a respeito de liderança nessa época de pandemia que a gente está vivendo. O consenso acabou, né? Então, se você tinha consenso na sua igreja, já existiam igrejas que já não tinham consenso sobre uma série de coisas, né? Briga em igreja não é uma coisa incomum, infelizmente, isso acontece muito. Mas o consenso, ele diminuiu mais ainda, porque muita gente passou a entender que se você é a favor de abrir, você é bolsonarista, e se você é a favor de fechar, você é esquerdista. Então as pessoas, ao invés de pensar na coisa de uma maneira bíblica, ou pensar numa coisa de uma maneira pragmática propriamente dita, eles começaram a pensar de uma maneira política, e trouxeram a política para dentro da igreja para poder justificar a posição A ou a posição B. Só que então, o líder, ele precisa entender que ele não deve procurar sempre consenso para tomar suas decisões e para fazer o que tem que fazer na igreja. Consenso mata coragem. Porque se você tiver que esperar todo mundo concordar com alguma coisa, a tendência é que você mantenha as coisas como estão, ou você acaba adotando o posicionamento de quem grita mais alto, mesmo que não seja o posicionamento da maioria. Você pensa assim, não, quem tem a tendência de me dar mais problema, de falar mais alto, de enlouquecer ou alguma coisa nesse sentido. Então, por exemplo, nessa igreja que eu citei, na Batista Central lá de Belo Horizonte, a maioria das pessoas até iria na igreja e faria esse distanciamento social deles lá e tudo mais, mas os militantes da igreja, os jovens e adolescentes, eles resolveram que não poderia ter. E por um tempo eles mantiveram fechado, porque eles entenderam que eles iam ter que lutar muito forte contra um grupo que causou dissenso na igreja, né? Então o líder, ele precisa entender, se ele quer fazer alguma coisa realmente relevante, é que todas as ideias inovadoras, elas não têm consenso quando elas são lançadas. Você só tem consenso naquelas coisas que já estão funcionando há muito tempo. Se você quer mudar alguma coisa, quer revitalizar alguma coisa na igreja, quer mudar um ministério, quer fazer alguma coisa diferente do que já estava sendo feito, você não vai ter consenso. Porque as pessoas, elas vão olhar para o novo e elas vão falar assim, não, isso aí não vai dar certo. A gente já está fazendo isso de uma forma. Ou então, se é para mudar, cada um tem uma ideia diferente, apresenta a sua ideia diferente. E o consenso,
ele mata a coragem. Todos os exemplos bíblicos de coragem que nós temos apresentados, eles são exemplos em que a maioria do grupo, ou do país, ou da tribo, ou dos discípulos, não estava querendo ir naquele rumo. Porque quando você tem consenso, você não precisa de coragem. Porque todo mundo está te apoiando para fazer aquilo ali. Então você simplesmente faz aquilo que todo mundo diz para você fazer. Consenso mata a coragem e poucas ideias inovadoras, elas são de consenso antes do líder assumir o risco e implementar. Depois que o líder assume o risco e implementa a ideia e faz a coisa acontecer e começa a dar certo, é que o consenso vem. Aí você vai ter apoio, aí as pessoas dão um tapinha nas suas costas, falam, é isso mesmo, nunca duvidei, sempre achei que isso ia acontecer, estava orando desde o início por você, depois que dá certo. Né? Antes de dar certo, você tem os receios, as dúvidas, gente falando que isso nunca vai dar certo, que não é assim que funciona, etc. Mas você tem que tomar a decisão mesmo assim. Né? Então essa é uma primeira dica para a igreja durante a pandemia. Não vou nem falar de pós-pandemia, porque não acabou, né? Nós estamos na pandemia. Então, não espere consenso. Né? Construa o consenso depois. Mas na hora de tomar a decisão, de resolver o que você vai fazer, consenso mata coragem. Se você não tiver coragem, a tendência é que você vá fazer aquilo que é mais seguro, e normalmente o mais seguro é mais prejudicial. Ele não é aquilo que efetivamente resolve o problema emergente. Então, tempos incertos exigem uma liderança corajosa, né, Matheus? E aí, indo de encontro nessa questão, de novo, que a gente estava falando sobre pontualmente desobedecer algumas leis para poder cumprir a missão da igreja, tem uma pergunta interessante aqui. Quando a igreja, instituição, tem um CNPJ, ela não está, então, debaixo das regras do Estado, ou obrigada a ter que obedecer essas determinações do Estado? Uhum. A igreja ela tem que se submeter às decisões do Estado dentro daquilo que faz dela uma organização civil que não fere as decisões de Deus sobre aquele assunto. Então, por exemplo, a igreja ela tem que fazer o alvará dos bombeiros, tem que ter o PPCI dela certinho, tem que ter lá as portas que abrem para fora, colocar iluminação de segurança. A igreja tem que fazer, embora a igreja não recolhe imposto, a igreja tem que fazer a sua declaração mensal de entradas, saídas, o contador tem que declarar tudo certinho, tem que fazer as comunicações para a Receita Federal, a igreja tem que ter o alvará da prefeitura, de funcionamento, etc., que atesta a segurança daquele local, que são coisas que Deus não falou sobre esse assunto, né? O Estado, então, fala, para você funcionar aqui, para você ter esse espaço, alugar esse espaço, construir, você tem que respeitar leis de engenharia, leis de arquitetura, para isso não desabar em cima das pessoas. A igreja tem que respeitar e obedecer todas essas leis. Ela não está acima dessas leis. Agora, quando você tem regras, mesmo tendo CNPJ, regras que são criadas, que dizem, olha, você não pode se reunir mais. Então eu tenho que obedecer o que Deus me falou, que Ele mandou eu reunir. E aí, se a lei falar, olha, nós vamos caçar o seu alvará, então caça. Então, o problema é de vocês, pode caçar o meu alvará. Nós vamos te multar, então me multa. Nós vamos suspender o seu CNPJ. Então, suspenda o meu CNPJ. Eu vou perder alguns benefícios que o Estado me dá em ter CNPJ, alvará e etc. Posso reunir clandestinamente, posso reunir no parque, posso reunir na casa das pessoas, posso reunir na praia, posso reunir clandestinamente no cemitério, igual eles faziam
os discípulos faziam, os apóstolos faziam no início, quando o alvará deles era cassado pelo Império Romano, mas eu não posso, por causa de um benefício que o Estado me dá, desobedecer um mandamento de Deus. Então, em tudo aquilo que Deus não falou nada sobre o assunto, eu tenho que respeitar a prefeitura, a Receita Federal, ter o meu CNPJ, ter o alvará dos bombeiros. Eu não posso, eu sou a igreja, então eu não preciso ter o alvará dos bombeiros. Não, Deus ele não falou que você não precisava ter o alvará dos bombeiros. Nisso nós temos que respeitar e obedecer o Estado, em tudo que o Estado determina para a gente, regra de segurança e etc. Agora, se o Estado falar, vocês não podem reunir mais, aí o Estado interferiu numa questão que Deus disse que a gente tem que reunir. Né? E então, o Estado perde o seu poder e eu tenho que obedecer à lei de Deus, à regra de Deus, ainda que o Estado vá me punir, eventualmente, por eu estar descumprindo uma regra estadual. Eu assumo a punição do Estado, que em alguns países é morte, no nosso caso é simplesmente caçar um alvará ou ter uma multa ali que você tem que pagar. Então eu assumo que a maioria das vezes não acontece nada, porque no Brasil eles não fiscalizam nem crime sério, quanto mais esse tipo de bobagem, né? Mas eu estou sujeito e ok, se tiver que acontecer, eu estou disposto a que isso aconteça, mas eu não posso respeitar o Estado quando o Estado me manda desobedecer algo que Deus me disse para fazer. Eu acho que talvez uma coisa que ajuda a pensar isso, Matheus, é a ideia de que desobedecer, ou uma lei penal em si, desobedecer uma lei penal não é necessariamente pecado, a não ser que aquela lei penal também se sobreponha a alguma coisa que Deus disse que é pecado e é errado. Mas acho que muita gente, na cabeça de muita gente, se criou a ideia de que o cristão tem que obedecer às autoridades e no que ele não obedece uma lei penal, ele está pecando. A não ser que seja uma coisa, tipo, muito óbvia, tipo assim, se ajoelhe aqui e idolatre um outro Deus, ele vai acreditar que a lei penal, desobedecer, é pecado, mas não é. Você vai pegar assim, ó, a lei penal, por exemplo, diz que você colocar pessoas a risco de propagação de doença é crime. Tá? Então, isso é uma lei penal. Aí a lei disse que você reunir pessoas fora da limitação que eles estabeleceram seria o equivalente a você expor pessoas a contrair doença, o que seria crime. Aí, ok, então você limita a quantidade de pessoas, você desdobra, faz 2 cultos, 3 cultos, 10 cultos para você reunir uma quantidade menor de pessoas ali dentro daquela situação. Aí a lei agora diz que você não pode reunir ninguém. Aí ela está me forçando a desobedecer a Deus, que me manda reunir. Né? Então, a partir desse momento, mesmo que a lei penal esteja vigorando nesse sentido, ela me força a descumprir uma lei de Deus que está acima daquela lei. Então, bom, agora a lei foi longe demais. Eu não preciso mais obedecer à lei, mesmo que seja penal, por conta dessa situação. E excelente, Matheus. E a gente está já chegando no final da live. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma parte 2 dessa live para poder discutir todos os pontos. Né? A gente discutiu o primeiro ponto que a gente tinha para discutir, mas eu acho que toda a discussão que a gente fez aqui foi muito útil, tirou dúvidas de muita gente. E aí eu não sei, Matheus, se tu tem tempo para a gente discutir o segundo ponto antes da gente encerrar, ou se a gente já encerra por aqui, como é que tá? Dá para discutir? Dá para discutir o segundo. O segundo ponto é o seguinte: agora, nesse momento, pandemia 2020, né, com tudo que aconteceu, a velocidade do retorno que a gente tem para mudanças que a gente implementa na igreja mudou muito. Então, antigamente, tu começava a fazer pequenos incrementos, pequenas melhorias no teu liturgia de culto, na tua recepção aos membros, no teu jeito de organizar grupos pequenos, e tu começava a ver
melhorias, né, também no número de pessoas que frequentavam o culto ou no crescimento dos membros. Então, tu fazia implementava uma nova ação e via o retorno daquela nova ação, né, ao longo do tempo. Agora, na pandemia, a situação mudou tanto e as ações que a gente tem que tomar são tão radicais, as mudanças que a gente tem que implementar no nosso jeito de fazer culto, que é difícil agora a gente medir o que está dando certo, se a gente está fazendo certo ou não, como é que a gente lida com todo esse ritmo frenético de mudanças que estão acontecendo. Então, como é que a gente lida com essa velocidade tão grande agora que as mudanças estão ocorrendo e que a gente tem dificuldade, às vezes, de mensurar e saber se a gente está fazendo certo ou não? Deixa eu falar duas coisinhas, então, antes da gente entrar no tópico em si, que eu acho que elas são importantes para a gente falar sobre retorno das mudanças. Tá? Primeiro, existe um preconceito generalizado dentro das igrejas, entre pastores, líderes, etc., com coisas que parecem que são do mundo empresarial ou do mundo administrativo, e aí cria essa dicotomia entre igreja e empresa, como se a igreja nunca pudesse parecer com uma empresa em nada, e aí essa ideia que você está colocando aí, ela acaba esbarrando nisso, porque parece que você verificar resultados de coisas que você implementa na igreja é coisa de empresa que faz controle, empresa que tem planilha, empresa que verifica se uma coisa está funcionando ou não, etc. Então, assim, isso é um primeiro erro que a gente tem de entendimento, porque empresas que dão certo, que são empresas que implementam sistemas e fazem todo esse acompanhamento, elas dão certo porque sistema é uma coisa da natureza, ela não é uma coisa da empresa propriamente dita. Quando Deus criou o mundo, quando Deus nos criou, antes de Deus criar o ser humano, ele criou um monte de sistemas que, se esses sistemas não funcionassem direitinho, o próprio ser humano não conseguiria sobreviver. Né? Então Deus criou o sistema solar, Deus criou o sistema climático, Deus criou o sistema digestivo, o sistema respiratório, o sistema imunológico, para então criar o ser humano. Então, quem criou sistemas foi Deus. Ele criou isso, a natureza funciona bem com os sistemas. Quando você tem um problema de sistema, você tem um desequilíbrio natural que gera morte, doença, problema, fracasso e etc. Quando o ser humano observou isso e trouxe isso para uma empresa, ele faz com que a empresa dele funcione. Quando a gente observa isso e traz isso para a igreja, a gente faz com que a igreja funcione. Quando você observa isso e traz para a sua saúde, você faz com que a sua saúde funcione. Então, o primeiro preconceito que a gente precisa derrubar é que sistema de avaliação, sistema de medição, não é uma coisa de empresa que você está trazendo para a igreja. Sistema é uma coisa de Deus, que ele trouxe para a existência da natureza e para a existência humana, e que se a gente mantém isso nas nossas coisas, a gente faz funcionar ou faz dar errado. Segundo problema que nós temos, e aí isso é generalizado, não é só coisa de igreja ou de crente, isso é coisa de empresa também, é que nós não gostamos de sistemas. Então, você vai fazer uma pesquisa entre os empresários, de maneira geral, entre as empresas, no mercado, na loja, no supermercado, na empresa, na indústria, você vai descobrir que é uma minoria de pessoas, de empresários, que de fato aplicam bons sistemas dentro do seu negócio ou da sua organização. Essa é a razão que faz com que a maioria dos negócios não deem certo, com que 50% das empresas que são abertas fecham em 2 anos, né? Um número menor ainda dura mais de 5 anos e etc. Então, 2 preconceitos. Primeiro, sistema é coisa de igreja, a gente não tem que usar isso em igreja.
está errado, o sistema é coisa de Deus e todo mundo que usa em qualquer coisa vai acabar dando certo. Segundo, o nosso problema natural de rejeitar sistemas. Quando a gente, então, supera essas coisas e a gente entra para a terceira parte, a gente tem que entender o seguinte. Igrejas que funcionam e estavam funcionando antes da pandemia começar eram igrejas que tinham sistemas organizados, que tinham métricas, que tinham uma avaliação bem feita. Bom, se eu faço uma mudança no meu sistema de evangelização, em quanto tempo eu tenho um retorno disso em relação ao sistema de evangelização anterior? Se eu mudo o jeito do meu culto de ser, em quanto tempo eu tenho um retorno de mais pessoas participando em relação ao jeito antigo de se fazer culto? Ou não, ou piorou porque eu fiz uma mudança equivocada. Então, antigamente, quem já estava fazendo as coisas e estava dando certo, tinha uma métrica que funcionava, que você entendia assim, não, se eu implementar uma mudança hoje, eu tenho que insistir nessa mudança, sei lá, 6 meses, até que ela comece a me dar retorno e comece a efetivamente funcionar. Com a pandemia, isso mudou. Tá? A velocidade do retorno das mudanças mudou. E mudou em vários sentidos diferentes. Algumas coisas que se você implementasse, você teria uma mudança ou um retorno em 4 meses, 6 meses, talvez agora vai demorar 1 ano ou 2 anos para você ter retorno. Então você precisa entender que aquilo que te dava um retorno rápido, talvez não vai te dar um retorno tão rápido quanto antes mais. Outras coisas que talvez demorava muito para te dar um retorno, te dará um retorno muito mais imediato. Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo óbvio, né? Mas as coisas que funcionam são óbvias, que é você investir em comunicação. O investimento que você fazia em comunicação te dava um retorno X há um tempo atrás, que hoje te dá um retorno de X,6. O retorno ele é mais rápido do que era anteriormente, porque as pessoas foram mais para as mídias ou para as redes sociais ou assistir cultos pela internet. E aí vem um dado interessante. Se nós tivermos, como você citou no início, uma série de pessoas que pararam de assistir cultos virtuais ao longo do período da pandemia, nós tivemos uma outra gama de pessoas que, num primeiro momento, foram para o culto virtual, descobriram igrejas melhores do que as igrejas que eles estavam, igrejas que respondiam os seus problemas, igrejas que comunicavam de uma maneira eficaz para aquilo que eles estavam passando e etc., que já estavam em crise de fé nas igrejas que eles estavam e migraram para essas outras igrejas que conseguiram resolver as crises que eles estavam vivendo. Né? Então nós tivemos uma perda que foi muito pior, porque a maioria das igrejas não conseguiu fazer um negócio bacana, mas igrejas que conseguiram fazer um negócio bacana tiveram um retorno mais rápido. Então, a gente precisa entender que a velocidade do retorno das mudanças mudou, para mais ou para menos. As coisas que mudou para mais, a gente talvez tenha que ter um pouco mais de paciência para poder fazer mudanças ou avaliações ou até investimentos naquelas áreas, mas aquelas que tiveram um retorno de mudança muito maior são coisas que a gente precisa começar a investir mais do que a gente investia antes: dinheiro, recurso financeiro, tempo, pessoas, dons e talentos, ceder, né, a esse tipo de coisa. Era engraçado porque antigamente, há 5, 7 anos atrás, quando algumas igrejas começaram a ter culto pela internet, muitos pastores diziam que isso era coisa do diabo, que isso ia fazer com que as pessoas se afastassem de Deus e coisas assim. Eu lembro que eu, embora nunca falei que era do diabo, eu sempre tive
um pé atrás com esse negócio, pensava assim, puxa, a gente vai ir para a internet, aí vai fazer com que o crente fique preguiçoso, não venha para a igreja e não sei o quê. De fato, tem um monte de gente que fica preguiçoso, não vem, etc. Só que a quantidade de pessoas que te descobre se você está fazendo uma coisa boa, uma mensagem bacana, que realmente fala com as pessoas, é maior do que a quantidade de gente preguiçosa, que o preguiçoso, você já ia perder ele. Né? Você só acelerou o processo de perda dele com a internet. Só que você também acelera o processo de ganho de outras pessoas. Então, a velocidade mudou. Né? Então, a gente precisa de ter novas métricas para poder avaliar se aquilo que a gente está fazendo funciona, não funciona. Novas métricas precisam ser estabelecidas e aí, a partir disso, então, você toma suas novas decisões. Porque a gente precisa, isso é certo, a gente precisa de fazer coisa nova nesse ano de 2021 e provavelmente nos próximos 2, 3 anos, para então estabelecer um novo sistema para abraçar isso que está existindo agora, que vai ser um sistema que aí vai durar, sei lá, seus 5, 10, 15 anos aí pela frente, até que novas coisas aconteçam e a gente precise de novos sistemas também. Sistemas acabam sendo criados como resposta a alguma realidade, alguma situação, e quando ela muda, às vezes tem pessoas que ficam resistentes em mudar o sistema que estava funcionando já faz 10, 20 anos, que é o nosso sistema que virou meio canônico, assim, mas novas métricas precisam existir agora nesse período de mudança intensa que a gente está vivendo. E tu já deu uma boa ideia aí, Matheus, de um futuro tópico para a live, que é conceitos empresariais na igreja. Como é que fica isso? É uma boa pauta aí para discutir. Seria legal. Já tá anotado aqui para a gente agendar. Mas então a gente bateu já 1h05 passados já, Matheus. A gente discutiu 2 dos 5 pontos, a gente vai marcar para a semana que vem a segunda parte dessa live, onde a gente vai discutir os próximos 3 pontos. Perfeito. E a gente vai divulgar normalmente nesse mesmo horário, nesse mesmo dia. E, Matheus, eu só tenho a agradecer por esse papo aqui. Eu acho que foi bastante útil, sim, a nossa conversa. Vai vir a ser bastante útil para vários pastores que estão e líderes que estão enfrentando essas questões. Então eu agradeço muito aí o teu tempo e a tua disponibilidade por estar conversando com a gente aí sobre tudo isso, dando essas dicas para nós. Não sei se tem uma palavra final aí. Sempre. Coragem. Acho que a palavra final é coragem. Né? Quando a gente olha na Bíblia, Deus falando com Josué e outras mais de 40 vezes que aparece, você vê que Deus ele vira e fala assim, ser forte e corajoso. E isso é uma ordem. Não é uma sugestão. Né? Ser corajoso é um mandamento de Deus para o líder dele. Né? Então, falta de coragem é desobediência a Deus. Então, eu acho que isso é uma das coisas que a gente precisa. Porque falta de coragem, quando você é líder de Deus, das coisas de Deus, também se traduz em falta de confiança, falta de fé. Né? Por isso que falta de coragem é pecado. Da perspectiva da liderança das coisas de Deus. Né? Então, coragem. Vamos ser corajosos. Eu tenho na porta da minha geladeira colado lá um versículo sobre Davi exortando Salomão, quando ele passa o bastão e passa lá, tá aqui os materiais e os planos para construir o templo. Agora ele repete um monte de vezes naquela exortação final para Salomão, coragem, tenha coragem, vai para cima. Então, coragem é tem um daqueles ali, eu não sei se esse está na parte de Reis ou na parte de Crônicas da história, mas que ele vira para o Salomão e fala, seja homem. Né? Eu fico imaginando ele dando um tapa na cara do Salomão, em Crônicas, né? Ele dando um tapa na cara do Salomão e falando assim, cara, seja homem, cara. Isso, estufa esse peito aí, vamos lá, vamos para frente, vamos fazer. Tipo isso aí. Então essa é a palavra final aqui pra gente terminar essa live. E então, bom almoço aí para quem não almoçou, uma boa segunda-feira, uma semana abençoada para todos. Abração pro pessoal aí todo. Abração, pessoal. Até segunda-feira que vem nesse mesmo horário aqui no Instagram.
Valeu. Até.